Olá, nobres amigos LAC Concurso, professor Fernando com vocês aí, mais uma vez aí dando continuidade ao nosso querido e amado curso de marketing. Aqui nós vamos fazer aqui a segunda parte que nos cabe aqui nessa parte de marketing. Nós vimos o marketing no século XXI, que é o capítulo número 1 do mestre do marketing, Philip Kotler, e vamos ver agora o capítulo 2, né, que cai muito em concurso também, que é o desenvolvimento de estratégias e planos de marketing. Tá ok? Então vamos ver aí então como que esse capítulo se desenvolve aí para concursos também. Tá ok? Então vamos lá. Então, marketing e valor para o cliente, né? Então o marketing e o valor para o cliente. O cliente ele quer sentir o que é esse valor, né? O que o marketing tem que mostrar é que os produtos e os serviços eles têm que ter um significado. Eles têm que trazer algum valor para os clientes. E esse valor, às vezes, para uma pessoa é um determinado valor e para outra não. Não é valor monetário não, gente. É o valor de importância, tá? Qual que é o valor de importância? Então, a missão de qualquer negócio é fornecer valor ao cliente sem abrir mão do lucro, né? Em uma economia extremamente competitiva, com compradores cada vez mais racionais diante de uma mudança de opções, uma empresa somente pode vencer ao ajustar o processo de entrega de valor e selecionar, proporcionar e comunicar um valor superior. Então, esse valor superior não é um valor monetário, né? É o valor, é a valorização que o cliente dá para o produto ou serviço. Então, o marketing ele tem que conhecer qual é o valor que o cliente dá para seu produto ou a sua marca, né? Então, o processo de entrega de valor. Então, podemos dividir a sequência de criação e entrega de valor em 3 fases, importantíssimas 3 fases. Então, em primeiro lugar, selecionar o valor representa a lição de casa que o marketing deve fazer antes da criação de qualquer produto. Os profissionais de marketing devem segmentar o mercado, selecionar o mercado-alvo e adequar e desenvolver o posicionamento do valor da oferta. A fórmula: segmentação, seleção de alvo, o targeting e o posicionamento. É a essência do marketing estratégico. Então, eu vou primeiro selecionar o mercado, vou fazer a segmentação, selecionar o alvo, me posicionar. Então, eu vou fazer o mapeamento desse mercado, né? Saber onde eu estou pisando, para saber qual que é o meu alvo. E a segunda fase consiste em fornecer o valor. O marketing deve determinar as características específicas, o preço e a distribuição do produto, né? Qual que é o preço e a distribuição do produto, como que ele vai ser distribuído, qual que vai ser o preço desse produto. Então é a segunda fase, já fez o mapeamento do mercado. A terceira fase é comunicar o valor utilizando força de venda, internet, propaganda e outras ferramentas de comunicação para anunciar e promover o produto. O processo de entrega de valor começa antes da criação de um produto e continua ao longo do seu desenvolvimento e após o seu lançamento no mercado. Cada uma dessas fases acarreta custos. Então, vender esse valor, dizer para o cliente que o seu produto ou serviço ele tem um valor significativo para ele, que ele é um produto importante ou um serviço importante, gera custos. Então, vamos lá. Primeira fase, mapear o mercado, né? Segmentação, seleção do alvo, posicionamento no mercado. A segunda, definir o preço e como que eu vou distribuir esse produto. E a terceira, agora eu vou fazer a parte da venda, da internet, da propaganda, da questão aí de como que eu vou dourar a pílula, né? Como é que eu vou vender o meu produto e o meu serviço naquele segmento onde eu escolhi.
né? Como que eu vou entregar, como que eu vou valorar, como que eu vou valorizar o meu produto. A cadeia de valor. Michael Potter, lá de Harvard, propôs a cadeia do valor como uma ferramenta para identificar as maneiras pelas quais se pode gerar mais valor para o cliente, né? O que pode ser mais valorizado pelo cliente, pode trazer mais benefícios para o cliente, para que ele se sinta o quê? Que aquilo traz um certo ganho para ele, que é importante, que se torna algo importante para ele. De acordo com esse modelo, toda empresa consiste em uma síntese de atividades executadas para projetar, produzir e comercializar, entregar e dar suporte a um produto. A cadeia de valor identifica 9 atividades, interessantes essas 9 atividades. Essas 9 atividades elas caem muito em concurso, né? Estratégias relevantes. 5 atividades primárias e 4 atividades de apoio. Então, a cadeia de valor, ela, segundo o Michael Potter, ela é dividida aí em 9 atividades estratégicas relevantes. 5 atividades primárias e 4 atividades de apoio para criar valor, que criam valor e custo em um determinado negócio. Então, quais são essas atividades? As atividades primárias são logística interna, ou seja, dentro da própria organização, levar materiais para dentro da empresa para fazer o produto, né? As operações, ou seja, fazer a transformação da matéria-prima, né? Converter as matérias-primas em produtos finais, então, mais as primárias. 3. Logística externa, fazer expedição desses produtos finais para irem lá para os seus depósitos, né? 4. O marketing, o marketing onde fica aqui, que inclui também as vendas e o serviço, né? O serviço que é a 5ª atividade primária. Então, quais são as 5 atividades? Logística interna, então dentro da cadeia de valor. Logística interna, operações, ou seja, produzir, né? Logística externa, produto já pronto. O marketing, né? Fazer todo aquele processo de vender esse produto, inclui inclusive a venda, e a prestação do serviço posterior também inclui as atividades primárias. Já os departamentos especializados cuidam das atividades de apoio, que são 4. Aquisição é o número 1. Desenvolvimento de tecnologia é o número 2. Então, eu tenho uma área só para adquirir. Adquirir o quê? Principalmente matéria-prima e insumos. Só qual que é a diferença de matéria-prima e insumo? Tá, anote aí. Matéria-prima vai fazer parte do produto final. O insumo não. O insumo são coisas que vão auxiliar na produção, mas não fazem parte do produto final. Por exemplo, a energia elétrica que toca a máquina que faz o produto. Ela não faz parte do produto final, mas ela é essencial para a produção. Então, insumo não faz parte do produto final. Matéria-prima vai fazer parte do produto final, tá? Então, eu preciso de uma área de aquisição, que é uma atividade de apoio. Desenvolvimento de tecnologia. Então, eu preciso da tecnologia para melhorar, inclusive, a produção e as outras situações, né? No próprio marketing, na logística. Recursos humanos, gestão de recursos humanos também, essencial nesse processo, na produção, na logística, no marketing, nas vendas, né? Infraestrutura organizacional, né? Para eu produzir, eu preciso ter uma infraestrutura organizacional bem detalhada para produzir. Então, nós temos as 4 aqui. Então, a infraestrutura cobre os custos da administração geral, planejamento, finanças, contabilidade, assuntos jurídicos e governamentais, todos incluídos aí. Então, vamos lá.
As 5 atividades primárias são logística interna, operações, logística externa, marketing e serviços. As 4 atividades de apoio são aquisição, desenvolvimento de tecnologia, gestão de recursos humanos e infraestrutura organizacional. Muito bem. O que são as competências centrais, né? As competências centrais dentro do nosso planejamento de marketing, planos de marketing. Competências centrais. Tradicionalmente, as empresas eram proprietárias e controladoras da maioria dos recursos. Interessante isso aqui. Hoje, a tendência é que você fique priorizado na sua atividade principal. Que você fique priorizado no seu métier, digamos assim, na sua expertise, que você fique naquilo que você tem maior experiência, tá ok? E aquilo que você não tem experiência, você terceirize, tá? Então, alguns recursos como mão de obra, materiais, equipamentos, informações e energia. Mas atualmente muitas dessas terceirizam recursos menos essenciais, quando esses podem ser adquiridos fora da organização com melhor qualidade ou custos mais baixos, né? Então, as organizações elas estão mais focadas nas suas competências centrais, naquilo que elas sabem fazer melhor. A chave, portanto, é deter a propriedade e cuidar dos recursos e das competências essenciais, centrais, que constituem o ponto principal do seu negócio. Então, essas que são as competências centrais ou também competências essenciais. Uma competência central ou essencial possui 3 características. Número 1. É uma fonte de vantagem competitiva, uma vez que contribui de maneira significativa para os benefícios percebidos pelos clientes, ou seja, você faz isso em maestria, o cliente observa que não há outra organização que faz melhor que você. 2. Tem aplicação em uma grande variedade de mercados e é difícil de ser imitada pelos concorrentes. Quando você chega e verifica esses três pontos, fala, poxa vida, eu tenho uma competência essencial, eu tenho uma competência central, eu vou fazer diferença no mercado. Por exemplo, professor, dá exemplo aí para a gente, professor. Nós temos aí as empresas de tecnologia, Google, Microsoft, a Apple, todas essas empresas, elas têm competências centrais essenciais que provavelmente alguma outra empresa, eu vou tentar copiar, pode até tentar copiar, mas provavelmente não vai ter a mesma competência essencial e central que elas têm, porque elas têm uma expertise, elas têm tempo de mercado superior a qualquer outra organização que vai começar agora. Porque elas têm o quê? Uma fonte de vantagem competitiva, uma vez que contribui de maneira significativa para o benefício percebido para o cliente. A Apple tem isso. Tem aplicação em uma grande variedade de mercados, também abrangência em vários mercados, e é difícil de ser imitada pelos concorrentes, né? Então isso aí garante que ela tem uma competência central ou essencial. Então ela vai se preocupar com aquilo que ela sabe fazer de melhor. O marketing holístico, como a gente viu lá no nosso capítulo 1, se você estiver fazendo aí na ordem, né? O marketing holístico é aquele marketing que se preocupa com tudo, né? O marketing que diz que tudo é importante, né? O marketing de relacionamento, o marketing interno, né? Lembra disso? E dentre outras coisas. E o marketing holístico e o valor para o cliente. Então, uma visão do marketing holístico enxerga esse processo como a integração das atividades de exploração, criação e entrega de valor com a finalidade de construir entre os principais interessados, os stakeholders, relacionamentos de longo prazo que sejam mutuamente satisfatórios e próximos. Então, a tendência hoje é você o quê? Criar laços de longo prazo com os clientes. O marketing holístico trata de 3 questões básicas de administração e relacionado ao valor para o cliente. Exploração do valor, como uma empresa pode identificar novas oportunidades de valor.
2, criação do valor, como uma empresa pode criar de forma eficiente, ou seja, no menor custo e num tempo mais rápido possível, novas ofertas de valor promissoras. E 3, a entrega de valor, como uma empresa pode usar suas capacidades e infraestrutura para entregar as novas ofertas de valor com mais eficiência. Então, as 3 situações do marketing holístico, né, são exploração do valor, criação de valor e entrega de valor. Veja que é tudo aquilo que é importante sobre entregar um valor para o cliente. O que é entregar esse valor para o cliente? Que esse cliente dê importância para aquilo que está sendo oferecido para ele. O papel central do planejamento estratégico. Agora nós vamos entrar dentro do planejamento estratégico. Até agora foram pequenas introduções, né? O plano de marketing é um instrumento central para direcionar e coordenar os esforços de marketing. Então, o plano de marketing é um instrumento central para direcionar e coordenar os esforços de marketing. Beleza. E ele funciona em 2 níveis, estratégico e tático. Nunca se esqueça disso, tá? O plano ele funciona em 2 níveis, estratégico e tático, ou seja, o estratégico é mais abrangente e o tático ele é mais específico, tá ok? Ele é mais abrangente, o estratégico, e o tático mais específico. O plano de marketing estratégico estabelece os mercados-alvos e a proposta de valor a ser oferecida com base em uma análise das melhores oportunidades de mercado. Veja o que é o mercado como um todo. E o plano de marketing tático especifica as táticas de marketing, incluindo características do produto, promoção, merchandising, determinação de preço e canais de vendas e serviços. Vejam só a diferença, ó. Olha só a diferença que a gente tem aqui. A diferença que a gente tem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vejam só a diferença que a gente tem aqui, ó. O plano tático, ele é mais o que, ó? Específico. Enquanto que o estratégico, ele vê a análise do mercado como um todo. Ela vê a análise do mercado de forma mais ampla. Então, o estratégico, ele vê o mercado como um todo primeiro. Então, quando eu faço um plano estratégico, eu quero enxergar o mercado. Quando eu faço o tático, eu vou ver questões mais pontuais. Pontuais como o quê? A promoção, o merchandising, determinação do preço, canais de vendas e serviços. Então, gente, o que você precisa entender na sua prova? Isso que já é importante para a sua prova. Enquanto a estratégia de marketing, ela vê a questão mais ampla do mercado, o tático vê as questões mais pormenorizadas, vê as coisas mais específicas, questões mais táticas, tá ok? Muito bem. E o ciclo completo do planejamento, da implementação e controle do planejamento estratégico em cada um dos 4 níveis de organização. Ele se desenvolve com esse esqueminha aqui, ó. Eu tenho o planejamento, que ele é dividido em planejamento corporativo, planejamento de divisão, planejamento de unidade de negócios, interessantíssimo, e planejamento do produto. Então, eu faço o planejamento corporativo, eu vou fazer o planejamento de divisão, o planejamento em cada unidade de negócio, e eu vou fazer o planejamento de cada produto. Isso vai me fazer a implementação na organização, tá ok? E vou fazer o controle. E o controle ele vai mensurar resultados, vai me diagnosticar os resultados e vai me verificar as ações que eu vou ter que corrigir. Corrigindo, eu vou novamente planejar, vou implementar novamente, vou mensurar novamente, diagnosticar novamente, corrigir novamente. Veja que é um ciclo, olha lá, ó. Ciclo completo do planejamento, implementação e controle. Então, no marketing, o ciclo é planejar, implementar,
e controlar. Então, na sua prova, se perguntar para você qual é o ciclo do marketing, o ciclo do marketing é planejar, implementar e controlar. Veja que no controlar eu vou corrigir. Corrigir, vou planejar novamente. Planejar de que forma? Corporativamente, divisão, unidade e por produto, e assim sucessivamente. É um ciclo de melhoria contínua. Então vamos ver aqui, ó, o corporativo, planejamento estratégico corporativo e em nível de divisão. Então, o estratégico é o macro, é o planejamento macro de longo prazo, tá? Algumas corporações dão a cada unidade estratégica de negócio, as UENs, liberdade para que elas instituam suas próprias metas e estratégias de venda e lucro. Outras estabelecem as metas para as unidades estratégicas, mas permitem que elas desenvolvam suas próprias estratégias. Outras ainda estabelecem as metas e participam do desenvolvimento das estratégias de cada unidade de negócio. Então, não há uma regra específica, né? Então, cada organização vai determinar a forma que ela trabalha com cada unidade de negócio. Tem umas que dão uma liberdade maior, outras não. Toda matriz corporativa, né, onde se tem um maior nível organizacional, realiza 4 atividades de planejamento. Então, lá na corporação, lá no topo, onde manda lá na organização, no topo da organização, lá nos manda-chuva, nós temos a definição da missão corporativa, qual que é a missão da corporação, da organização como um todo, o estabelecimento de unidades estratégicas de negócio, quais serão as nossas unidades estratégicas, como que a minha organização vai se dividir. A gente define as alocações de recursos para cada unidade estratégica que foi definido e 4, a avaliação das oportunidades de crescimento. Então a gente vai ver agora essa estratégia macro, feita pela corporação, feita de forma total para a organização. Definição da missão. Para definir a missão, aquilo que por que a organização, a corporação existe, a empresa deve responder às clássicas perguntas de Peter Drucker. Qual é o nosso negócio? Quem é o cliente? O que tem valor para o cliente? Qual será o nosso negócio? Como deveria ser o nosso negócio? Essas perguntas aparentemente simples estão entre as mais difíceis, às quais a empresa terá que responder. O sucesso das empresas está em formular e abordar essas questões continuamente. Então, se a empresa conseguir responder estas questões, ela vai saber para que ela existe hoje, qual é a sua missão. Pessoal, então a missão é isso? A missão é saber responder por que ela existe hoje. Para responder qual que é o negócio dela, quem é o cliente dela, como que ela vai dar valor, o cliente vai dar valor para ela, qual será o negócio dela, como ela deve se comportar em relação a esse negócio e assim sucessivamente. Então, as melhores declarações de missão são aquelas guiadas por uma visão. Olha só que interessante. A visão é onde eu quero chegar. A missão é o que eu sou hoje. A visão é o que eu quero ser no futuro. Então, uma espécie de sonho impossível que proporciona à empresa um direcionamento para os próximos 10 a 20 anos. Akio Morita, ex-presidente da Sony, queria que todos tivessem acesso a um aparelho de som pessoal. Assim, sua empresa criou o Walkman e o Discman. Fred Smith queria entregar correspondências em qualquer lugar nos Estados Unidos e antes das 10h30 da manhã seguinte, assim criou o Federal Express, o FedEx, que no Brasil os Correios copiou como Sedex 10, né? Que não existe mais, né, inclusive, né? Então, gente, você tem uma missão, você existe para aquilo que você existe. E a sua visão é aquilo que você quer. Esse sonho impossível que, entre aspas, gente, é né, porque tem que ser de longo prazo, né? Algo assim, para hoje é impossível, mas no futuro é possível, né? Metas ousadas.
Então, lá, boas declarações de missão apresentam 5 características principais. Concentração em um número limitado de metas, né? 2, ênfase nas principais políticas e valores da empresa. 3, definição das principais esferas competitivas dentro das quais a empresa pretende operar. 4, uma visão de longo prazo. Interessante. 5, são tão curtas, memoráveis e significativas quanto possíveis, né? Quanto possível. Interessante, né? Então, elas não podem ser algo que as pessoas não consigam decorar. Interessante isso. Segundo ponto, a primeira, definir a missão. A segunda, estabelecimento de unidades de estratégia de negócio. Então, a organização, a primeira missão de uma corporação, a missão estratégica dela, é definir sua missão. Ok? A segunda missão, a segunda tarefa, digamos assim, é estabelecer as unidades estratégicas de negócio. Quais serão as suas alocações? Quais serão as suas unidades? Então, as unidades estratégicas de negócio consistem na forma adotada por muitas empresas que dividem suas atividades em unidades de negócio independentes, com resultados, estratégias e gestões distintas. Nesse caso, o planejamento estratégico é dividido em 2 formas de abordagem: estratégias corporativas e estratégias de unidades organizacionais. A focalização de operações, de modo geral, onde se vai fazer o produto, né? Tem sabidamente vantagens que vão além da simples caminhar em curva de experiência, envolvendo aspectos externos de atendimento a clientes, compreensão e assimilação mais fácil das exigências paradigmáticas de competitividade. Com isso, o sistema de operação focalizado fica mais ao alcance do atendimento das pessoas, devido ao escopo mais limitado das análises. Um dos benefícios da alocação de uma unidade estratégia de negócio é aumentar as probabilidades de obter unidades operacionais mais focalizadas e eficientes, trazendo ganhos na curva de experiência dos processos envolvidos, agilidades operacionais e maior aderência do controle e decisões gerenciais. O que quer dizer isso aqui? Quando eu pego e estabeleço unidades que são especialistas em cada uma das áreas, eu vou ganhar em agilidade e em eficiência. O terceiro passo nas estratégias é a alocação de recursos em cada uma dessas unidades que foram criadas. Então, definidas as unidades estratégicas de negócio, a administração deve decidir como alocar os recursos. Professor, o que são os recursos? Os recursos são financeiros, recursos materiais, recursos humanos, né? Então, recursos é tudo aquilo que pode, segundo o professor Hidalberto Chiavenato, recurso é tudo aquilo que tem capacidade de gerar riqueza. Então, recursos materiais, recursos humanos, recursos financeiros, tá? Então, agora nós vamos alocar esses recursos nessas unidades. Então, você está entendendo? Ó, primeiro, a gente define a missão. Para que a gente existe? A gente existe por quê? Qual que é o nosso negócio? Como que a gente vai atender esse cliente? Agora vamos criar nossas unidades estratégicas de negócio. Agora vamos alocar os recursos nessas unidades, tá? Quero que você entenda isso. Pessoal, isso aqui já é a parte mais importante da nossa aula, ainda não, tá? A gente vai chegar nela ainda, tá? A questão importante está por vir ainda. Eu quero que você entenda essa lógica ainda. Então, vários modelos de planejamento de portfólio fornecem meios para tomar decisão de investimento. A matriz da GE classifica cada unidade de negócio pela força de suas vantagens competitivas e pela atratividade de um setor de atuação. Então, a GE, o critério dela é pela força de sua vantagem competitiva, ou seja, quanto mais competitiva, ela classifica as suas unidades de negócio pela vantagem competitiva. A gerência pode optar por investir, crescer, colher, abandonar ou ganhar seletivamente. Outro modelo é a matriz BCG, Boston Concept Group. Utiliza a participação relativa do mercado e a taxa anual de crescimento do mercado como critérios para a tomada de decisão
de investimento, classificação das UENs, aquelas que, qual o tipo de recurso que será dividido, né? Como DOGs, produtos problemáticos, cash calls, né? Produtos geradores de caixa, questions marks, produtos que são dúvidas, incógnitas, e stars, produtos que são uma promessa, né, que são as estrelas. Então, a matriz BCG, né, poderia ter trazido aqui as imagens, né? Então, produtos problemáticos, os dogs, né, são os cachorros, né? Cash cows, né, as vacas quebradas, né? Produtos geradores de caixa, question marks, produtos que são dúvidas incógnitas, né? Caixinha fechada, né? E estrelas, que são produtos que são promessas. Então, eu posso classificar as unidades de negócio aí conforme o produto que elas têm aí, né, relacionado ao mercado. Então, modelos de planejamento de portfólio como esse caíram em desuso por serem considerados como simplistas e subjetivos. Novos métodos tomaram por base a análise de valor para o acionista, interessante, né? Hoje o que determina é aquilo que traz valor para o acionista, e questionam se o valor de mercado de uma empresa é maior com a unidade de negócio ou sem ela, se for vendida ou desmembrada. Esses cálculos de valor avaliam o potencial de um negócio com base nas oportunidades de crescimento decorrentes da expansão global e reposicionamento ou redirecionamento da terceirização estratégica. Então, hoje o que determina se eu vou ter ou não unidades estratégicas de negócio e como que eu vou alocar os recursos nela, recursos financeiros, se eu vou ter mais ou menos pessoas naquela unidade, é o retorno que eu vou dar para os acionistas. Esse é o questionamento. Não é mais as matrizes da vida aí. E o quarto ponto é a avaliação da oportunidade de crescimento, né? Que a corporação deve trilhar. Primeiro, vou verificar a minha missão, vou definir quais são as minhas unidades estratégicas de negócio, vou alocar os recursos nessas unidades estratégicas de negócio e agora como eu já estou estruturado, vou fazer a minha avaliação de oportunidade de crescimento. Então, a avaliação de oportunidade de crescimento envolve o planejamento de novos negócios, assim como a redução ou extinção de negócios superados. Se houver uma lacuna entre as vendas futuras desejadas e as vendas projetadas, a administração corporativa terá de desenvolver ou adquirir novos negócios para preenchê-las, né? E olha só o esqueminha como é, ó. Eu tenho aqui vendas em milhões e tempos em anos, né? Esse aqui é o portfólio atual e as vendas desejadas. As vendas desejadas é o crescimento por diversificação, crescimento integrado, crescimento intensivo. A lacuna de planejamento estratégico é o que eu preciso trabalhar. Tá? Então, em função do tempo, eu vou ter que ter as análises dos meus crescimentos, que podem ser crescimento por diversificação, crescimento integrado ou crescimento intensivo, que a gente vai ver qual que é a definição de cada um deles. O que é o crescimento intensivo? O primeiro curso de ação da gerência corporativa deve ser analisar como o desempenho dos negócios existentes pode melhorar. Uma estrutura útil para detectar novas oportunidades de crescimento intensivo é a matriz de expansão produto-mercado, que leva em conta as oportunidades de crescimento estratégico no que se refere a produtos e mercados novos e atuais. Então, o que leva em consideração o crescimento intensivo é produtos e mercados novos e atuais. Crescimento integrado. As vendas e os lucros de um negócio podem ser aumentados por meio da integração para trás, integração para frente ou integração horizontal no âmbito do setor de atuação. A Merck foi além de apenas desenvolver e vender produtos farmacêuticos. Formou Joint Ventures em 1989 com a Johnson. Então aqui é se unir. Então o mercado integrado fala, olha, eu não consigo fazer sozinho, eu vou unir para vender medicamentos isentos de prescrição.
Em 91, fez a mesma com a DuPont para ampliar sua divisão de pesquisa básica e em 2000 associou-se com a Schering-Plough para desenvolver e colocar no mercado novos medicamentos a serem vendidos com prescrição médica. Em 97, a Merck e a Hohenpollen SA, agora Sanofi Aventis, uniram-se em suas empresas de saúde animal e genética avícola para formar a Medial Limits, uma empresa totalmente integrada de saúde animal. Por fim, a Merck adquiriu a Medical e um distribuidor de produtos farmacêuticos por catálogo em 2003, a Sirnan Therapeutics em 2006. Crescimento integrado. Eu vou me integrando e vou crescendo. Veja que é uma estratégia interessante. Crescimento por diversificação, né? Eu vou ampliando meu leque. O crescimento por diversificação faz sentido quando existem boas oportunidades fora dos negócios atuais. Então, eu tenho um negócio, falo, opa, surgiu uma oportunidade. O setor é altamente atrativo e a empresa possui a composição de forças necessárias para se sair bem. A partir de sua organização, na produção de filmes de animação, a Walt Disney Company passou a licenciar seus personagens para o uso em bens de consumo, publicou livros de ficção sobre o selo Hyperion, ingressou no setor televisivo, como canal próprio, o Disney Channel, adquiriu as redes ABC e ESPN e desenvolveu parques temáticos e resorts de férias, além de oferecer experiências e cruzeiros e cinemas e etc. Então, eu estou diversificando o meu negócio. Então, eu vou crescer por meio, estou aproveitando que eu já tenho uma entrada no mercado e eu vou crescer. Então, eu posso ter o crescimento intensivo, né, explorando novos mercados e novos produtos, né, referente meu produto em novos mercados. O integrado, eu me associar por joint ventures ou associando com outras organizações, ou posso diversificar o meu negócio ou diversificar os meus produtos, né? São as formas de crescer. Downsizing e alienação de negócios antigos, né? O que é o downsizing? O enxugamento da estrutura. As empresas precisam enxugar, colher, maximizar o retorno dos caixas de curto prazo, ou mesmo abandonar negócios antigos, exauridos, a fim de liberar recursos para outros usos e reduzir custos, para se concentrar em suas operações de viagens e cartão de crédito. Em 2005, a American Express desmembrou a American Express Financial Advisors, que forneciam seguros, fundos mútuos, consultorias de investimento e serviços de corretagem e gestão de ativos. Ela foi renomeada American Price Financial. Então, o downsizing nada mais é que um enxugamento. Fazer um achatamento na organização, fazer um enxugamento aí, ó, interessante, o downsizing, hein? Cuidado, se você trabalhar numa empresa e falar, vamos passar por um downsizing, pode ter certeza que cabeças vão rolar, tá? Fazer um enxugamento é reduzir a estrutura da organização. E as organizações têm que pensar nisso aí, nessa nova era, século XXI. Organização e cultura organizacional. O planejamento estratégico é realizado dentro do contexto da organização. A organização de uma empresa consiste em sua estrutura, suas políticas e sua cultura corporativa, que pode se tornar disfuncionais em um ambiente de negócios em rápida transformação. Interessante. A cultura organizacional, ela influencia a organização. E o interessante que você precisa saber, o que forma a cultura organizacional? A cultura organizacional, ela é formada pelas normas, pelas regras, pelos valores, por aquilo que as pessoas acreditam na organização. E olha só, então por ser isso a cultura organizacional, mudar as pessoas não garante a mudança da cultura organizacional, tá? Isso é questão de prova. Mudar as pessoas não garante a mudança na cultura organizacional. Interessante. Enquanto a estrutura e as políticas podem ser alteradas, ainda que com dificuldade, a cultura da empresa é quase impossível de ser mudada. Muitas vezes, porém, mudar a cultura corporativa é a chave para implementar uma estratégia de sucesso. Às vezes, o que está travancando é
a cultura. A cultura é aquilo que as pessoas acreditam piamente, né? Mudar o chip das pessoas. Inovação em marketing. A inovação em marketing é fundamental. Ideias criativas sobre estratégia existem em muitos lugares dentro de uma empresa. A alta gerência deve identificar e encorajar novas ideias de 3 grupos poucos representativos. Os funcionários com perspectivas não definidas ou diversas, os funcionários distantes da sede da empresa e funcionários sem experiência no setor. Cada grupo pode desafiar a ortodoxia da empresa e estimular novas ideias. Interessante, ó. A empresa, para ela crescer em inovação, ela tem uma grande missão. Qual que é a missão dela? Desafiar os funcionários, 3 grupos representativos, funcionários que não têm perspectivas na empresa, os funcionários que ficam distantes da sede e os funcionários sem experiência. Esse é o grande desafio para a inovação. E agora nós vamos entrar no planejamento estratégico de unidades de negócio, que é importantíssimo para nossas provas de concurso. Planejamento estratégico de unidade de negócio. Como que funciona dentro da unidade de negócio? A missão do negócio. A gente viu a missão da corporação, agora vamos ver a missão do negócio. Cada unidade de negócio precisa definir sua missão específica dentro do escopo mais amplo da missão corporativa. Então, não existe missão de negócio sem que tenha nascido o quê? Uma missão corporativa que a gente viu lá atrás. Assim, um fabricante de equipamentos para iluminação de estúdios de televisão poderia definir a missão como ter como alvo os principais estúdios de televisão e seu fornecedor preferencial de tecnologia de iluminação que represente as soluções mais avançadas e confiáveis de iluminação de estúdios. Observe que essa missão não prevê negócios como pequenos estúdios, nem a oferta de menores preços ou de produtos que não sejam de iluminação. Está focada onde? Na iluminação. Porque essa unidade de negócio é unidade de negócio de iluminação. Então, a missão da empresa, para ela acontecer, eu preciso fazer a chamada análise SWOT, que a gente vai ver agora, interessantíssima análise SWOT. A análise SWOT, ela verifica ameaças e oportunidades, que são situações externas, e fraquezas e fortalezas, forças e fraquezas, que são situações internas. Tudo isso, a análise SWOT, ela vai ajudar eu a estabelecer as minhas metas. Eu estabelecendo as minhas metas, eu vou formular as minhas estratégias. As estratégias, essas que vão ajudar a elaborar os meus programas. Elaborando os meus programas, eu vou implementar, aqui eu vou entrar em ação, aqui eu vou executar. Executando, eu vou ter o feedback e o controle. O controle eu vou fazer a minha correção. E assim sucessivamente. Então, a partir da missão da empresa, eu vou fazer a minha análise SWOT, verificar quais são as minhas ameaças e oportunidades, que são situações externas, e as minhas forças e fraquezas, que são situações internas. Então, a análise SWOT, avaliação global das forças e fraquezas, oportunidades e ameaças de uma empresa, é denominado de análise SWOT, dos termos em inglês, né? SWOT é uma sigla, Strengths, Weaknesses, Opportunities e Trends. Trata-se de um meio de monitorar os ambientes externos e internos. É interessante você guardar em que ameaças e oportunidades são situações externas e forças e fraquezas situações internas. Às vezes a banca pergunta para você, ó, os meus concorrentes estão cada vez mais agressivos. Se são concorrentes e estão lá fora, são ameaças e não fraquezas, tá ok? Os meus funcionários estão cada dia menos treinados. São meus funcionários, são situações internas. Se estão pouco treinados, são fraquezas e não ameaças, tá ok? Mas aqui para marketing não é muito cobrado isso não, tá? Isso é mais cobrado lá em administração geral.
O estabelecimento das metas, depois de realizar uma análise SWOT, a empresa pode se dedicar ao estabelecimento de metas, especificando-as para o período de planejamento. Metas são objetivos específicos no que se refere à proporção e prazo. Então, as metas são objetivos específicos no que se refere à proporção e prazo. A formulação de estratégias, as metas indicam a formulação de estratégias. As metas indicam aquilo que a unidade de negócio deseja alcançar. A estratégia é um plano de ação para chegar lá. Para atingir suas metas, todos os negócios devem preparar estratégias, as quais consistem em uma estratégia de marketing compatível com uma estratégia de tecnologia e uma estratégia de busca de recurso. Ok? Então, vamos lá, ó. Vamos entender isso aqui que é importante, ó. Então, para atingir as metas, eu preciso ter estratégias. Vamos lá, estratégia de marketing, que seja compatível com a estratégia da tecnologia. De nada adianta eu oferecer uma estratégia de marketing se eu não tiver uma estratégia de tecnologia por trás. E também essa estratégia ela tem que estar calçada numa estratégia de recursos. Se eu não tiver os recursos suficientes para poder fomentar a estratégia de marketing e da tecnologia, de nada adianta. Elas têm que estar casadas. É isso que quer dizer. Estratégias competitivas de Porter. Michael Porter propôs 3 estratégias genéricas que fornecem um bom ponto de partida para pensamento estratégico. Vamos lá, interesse, isso aqui cai muito em prova, tá? As 3 estratégias genéricas de Porter. Grava aí, tá? A banca pergunta, você sabe quais são as 3 estratégias genéricas de Porter? Vamos lá. Liderança total em custos, diferenciação e foco. Professor, então isso aqui cai bastante? Cai bastante. Quais são as 3 estratégias genéricas de Porter? Liderança total em custo, diferenciação e foco. Vamos ver cada uma delas. Liderança total em custos. A empresa se esforça para produzir e distribuir os custos menores, de modo que possa oferecer preços mais baixos. Então, o que é o custo, professor? O custo é aquilo que eu gasto para produzir um produto ou entregar um serviço. E muitas vezes as empresas não sabem calcular custo, tá? Existem custos que são difíceis de serem calculados, né? Eu pergunto para a pessoa, quanto que custa essa caneta? A pessoa fala, essa caneta custa R$10. Não, peraí, você está falando o preço dela. Ah, não é isso que você perguntou, não. Quero saber quanto custa para fazer essa caneta. Opa, aí é diferente. Muitas vezes as pessoas não sabem. Então, a empresa que consegue trabalhar bem os seus custos, ela consegue calcular bem os seus custos e consegue otimizar os seus custos, ela esforça e produz e distribui seus custos menores de modo que possa oferecer preços mais baixos. Então, se eu consigo reduzir meus custos, eu consigo fazer preços mais baixo que os concorrentes e conquistar uma grande participação no mercado. As empresas que seguem essa estratégia não precisam de muita habilidade em marketing, né? Não precisa. Ela vai conseguir ganhar no preço. O problema é que outros concorrentes surgiram com custos menores e prejudicarão aqueles que fundamentou o seu futuro em baixos custos. Quer ver? Muito bem. Vamos lá. E diferenciação. Qual que é a outra vantagem competitiva? Ó, as 3 vantagens, né? Competitiva, estratégias competitivas conforme Porter. A outra que eu posso ter é diferenciação. Posso ser diferentão dos outros. Vou fazer algo que ninguém faz, vou fazer algo diferente. A empresa se concentra em um desempenho superior em uma área importante de benefício ao cliente, valorizado pela grande parte do mercado. A empresa que busca liderança em qualidade. Por exemplo, que utiliza os melhores componentes, montá-los com habilidade, inspecioná-los com cuidado e comunicar efetivamente sua qualidade, né? Ela se foca, ela se pega na qualidade. E o foco, né, que é a terceira. A empresa se concentra em um ou mais segmentos estreitos do mercado, passa a conhecê-los intimamente e busca ou a liderança em custo ou a diferenciação dentro do segmento-alvo. Então, ela vai focar mercado, ok?
e ela vai ficar ali trabalhando. Alianças estratégicas, né? A gente viu lá atrás, só para a gente definir aqui. Até mesmo para as corporações gigantes como a AT&T e Philips, é difícil alcançar a liderança nacional ou global sem constituir alianças com empresas locais ou multinacionais que complementem a sua ou alavanquem as suas capacidades de recursos. Então, as organizações, principalmente as globais, elas precisam dessas estratégias, né, de alianças, né? Então, é uma possibilidade também. O simples ato de fazer negócio em outros países pode exigir que as organizações licenciem seus produtos, formem uma joint venture, ou seja, uma junção com outras organizações, como uma empresa local, ou compre de fornecedores locais para atender às exigências de conteúdo nacional. Um resultado, muitos têm desenvolvido rapidamente redes estratégicas globais. A Star Alliance, por exemplo, reúne 21 companhias aéreas, entre elas Lufthansa, United Airlines, Singapore Airlines, a Air New Zealand, a South African Airways, a Gol, linhas aéreas, em uma enorme parceria global que permite conexões praticamente perfeitas para centenas de destinos, né? Então a Star Airline, a Star Alliance é um grande exemplo aí de aliança, né? Então o nome dela é aliança estratégica para ganhar mercado. Interessante. A elaboração e implementação de programas. Até mesmo a melhor estratégia de marketing pode ser arruinada por uma implementação ineficiente. Então, essa estratégia de implementação, ela é importantíssima. Essa elaboração e implementação, ela é importantíssima. Se a empresa decidir obter a liderança tecnológica, deve planejar o programa para que o reforço do departamento de planejamento e desenvolvimento e reunir dados tecnológicos e desenvolver produtos de ponta, treinar a força de vendas e técnicas de comunicar essa liderança. Então, ela tem que se preparar para isso, né? Feedback e controle. A adequação estratégica entre uma empresa e o ambiente sofrerá um desgaste inevitável porque o mercado muda rapidamente. Não dá mais hoje, gente. Os meios de comunicação, as redes sociais, né? Porque o mercado muda rapidamente. E assim, uma organização pode permanecer eficiente enquanto perder a eficácia, né? Então, se preocupar com os meios, gastar menos, fazendo um tempo mais rápido, mas pode não atingir o seu objetivo, né? A eficácia é atingir o objetivo, cumprir a meta. Peter Drucker destacou que é mais importante fazer as coisas certas, ter eficácia, do que fazer as coisas da maneira certa, ter eficiência. Todavia, as empresas mais bem-sucedidas fazem as duas coisas muito bem. Então, você precisa fazer tanto as coisas certas como fazer as coisas da maneira certa. Tanto se preocupar em atender a meta, como também fazer mais rápido possível e no menor custo possível, né? Legal. Planejamento de produtos e natureza e o conteúdo de um plano de marketing. Interessantíssimo também para sua prova isso aqui. Trabalhando de acordo com os planos estabelecidos no âmbito de níveis superiores ao deles, os gerentes de produtos elaboram um plano de marketing para produtos individuais, linhas de produtos, marcas, canais ou grupos de clientes. Cada nível de produto, seja uma linha de produtos, seja uma marca, deve desenvolver um plano de marketing para atingir suas metas. Um plano de marketing, interessantíssimo, ó. Legal, leva para a sua prova. Um plano de marketing é um documento escrito que resume o que o profissional de marketing sabe sobre o mercado e que indica como a empresa planeja alcançar seus objetivos. Planeja atingir a sua eficácia. Vamos de novo, ó. Um plano de marketing é um documento escrito que resume o que o profissional de marketing sabe sobre o mercado e que indica como a empresa planeja alcançar os seus objetivos. Contém diretrizes táticas, ou seja, específicas de
de preço, produto, praça, né? Os 4 P's bem definidos, os 4 C's que a gente viu na aula passada, né? Então, táticas para os programas de marketing e para a alocação de fundos ao longo do período do planejamento, né? Então, agora nós estamos entrando na parte tática. Você viu a estratégia toda como é feita, agora na parte tática. Um plano de marketing normalmente contém as seguintes seções: resumo executivo e sumário, análise da situação, estratégia de marketing e projeções financeiras. Olha a estratégia de marketing aqui. E as projeções financeiras. Então, resumo executivo e sumário, análise da situação. Ali nas áreas de situação eu vou ter a questão da matriz SWOT, quais são os meus pontos fracos, quais são os meus pontos fortes, quais são as minhas oportunidades e ameaças, estratégias de marketing, a projeção financeira e assim sucessivamente. E a pesquisa? Como é que funciona a pesquisa nesse processo todo? Para desenvolver produtos inovadores, estratégias bem-sucedidas e programas de ação, os profissionais de marketing necessitam de informações atualizadas sobre o ambiente, a concorrência e os segmentos do mercado selecionados. Muitas vezes, a análise de dados internos e o ponto de partida para avaliar a situação do atual marketing, complementada por inteligência de marketing e de pesquisa para investigar o mercado global, a competitividade, as questões chaves, as ameaças, oportunidades, olha o SWOT aí. Quando o plano é colocado em prática, o marketing usa a pesquisa para medir o progresso da direção aos objetivos de identificar as árvores de melhoria. E o papel do relacionamento? Importantíssimo, né? A gente viu no marketing holístico que isso é foco. Embora os planos de marketing mostrem como a empresa estabelecerá e manterá relacionamentos rentáveis com os clientes, ele também afeta tanto as relações internas quanto as externas. Primeiro, influencia o modo como os profissionais de marketing trabalham entre si e com os outros departamentos para entregar valor e satisfazer os clientes. Segundo, afeta a forma como as empresas trabalham com os fornecedores, olha só, todas as partes interessadas, gente. Distribuidores e parceiros para alcançar os objetivos do plano. Terceiro, influencia as relações das empresas com os stakeholders, ou seja, todas as partes interessadas. Entre eles, os reguladores do governo, a mídia e a comunidade como um todo. Os profissionais de marketing devem levar em conta todas essas relações ao desenvolver um plano de marketing, que levar em consideração todas as partes interessadas, todas as partes que se relacionam no processo. Do plano de marketing para a ação do marketing. Interessante, eu fiz o plano, agora eu vou botar em ação. Tá? Plano de ação. De nada adianta eu fazer um plano bonito se ele não entrar em ação. Então, a maioria das empresas cria planos de marketing anuais. Os profissionais de marketing começam a planejar com bastante antecedência em relação à data de execução para viabilizar a pesquisa de marketing, a análise, a revisão, a gestão e a coordenação interdepartamental. Assim que cada programa de ação começa, eles monitoram os resultados em curso, investigam qualquer desvio dos planos e tomam medidas corretivas quando necessária. Alguns preparam planos de contingência. Os profissionais de marketing devem estar prontos para atualizar e adaptar seus planos a qualquer momento. Olha, interessante isso aqui no final, hein? Isso aqui vale para qualquer coisa quando se fala de planejamento, tá? O planejamento ele tem que estar pronto para sempre se adaptar, ó. Um bom planejamento é aquele que é feito para ser alterado. Se um planejamento nasce para não ser mudado, ele é um péssimo planejamento. Um planejamento que nasce errado, tá ok? Então, o plano de marketing deve definir como progresso em direção, os objetivos como ele será medido, né? Então, o plano de marketing deve definir como o progresso em direção aos objetivos será medido. Os gerentes da área costumam usar orçamentos, cronogramas, indicadores de marketing para acompanhar e avaliar estes resultados. Munidos dos orçamentos, eles podem comparar as despesas previstas com as despesas reais durante um determinado período. Os cronogramas permitem à gerência verificar
quando as tarefas deveriam ser concluídas e quando isso realmente ocorreu. Gente, é um projeto, né? É um plano que, na verdade, vai ser ali verificado, né? Passo a passo. E os indicadores que vão ver se as metas estão sendo cumpridas, né? De marketing apuram os resultados reais dos programas de marketing para avaliar se as empresas, se a empresa está avançando em direção aos seus objetivos, se a empresa está sendo o quê? Eficaz, se ela está tendo eficácia, né? Se ela está tendo eficiência e se ela está tendo eficácia. Tá ok? Eficiência, fazendo bem feito. Eficácia, fazendo o que tem que ser feito. Tá ok? Muito bem. Então a gente viu aqui nesses dois módulos, né, que tudo isso do marketing, na primeira parte lá, né, no marketing, trazer satisfação para o cliente, identificamos os 4 P's do marketing, os 4 C's do marketing, o marketing holístico que se preocupa com um todo, e aqui nessa parte a gente viu a parte do planejamento do marketing, a função do profissional do marketing fazer esse planejamento, né? A gente viu que o marketing ele é dividido em marketing estratégico e marketing tático. O estratégico ele trata do mercado-alvo, ele vê o marketing como uma parte mais genérica, enquanto o tático vê as questões mais específicas, tá ok? Então, gente, ficamos por aqui hoje, fiquem com Deus. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Abraço. Clique like.